Bom, olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos de volta. Espero que a semana tenha sido boa e espero que vocês tenham entendido Future com Will, que foi ensinado na semana passada. Bem, se não foi, eu queria dedicar esse momento só para explicar como é que vai ser nessa terceira unidade. Eu não vou deixar para fazer todo aquele bloco de revisões para o final. A cada capítulo eu vou fazer revisão. A cada capítulo, não a cada tópico, tá? Então, nós estamos usando o capítulo 7, que tem o Future. Então, nós vamos ver o Future e logo em seguida vamos fazer uma revisão, tá? Uma revisão mais intimista aqui pra gente, só para que fique claro sobre do que se trata o Future e assim em diante. Ok? Então, a cada capítulo, uma revisão, o que vai fazer com que tenhamos 3 revisões no decorrer do bimestre, tá? Lógico, se nós continuarmos com esse formato, mas né, adicional a revisão que tem no final de cada bimestre, que é típico. Ok? Então, é isso. O que faz essa aula, a última aula de Future, e logo em seguida, na próxima semana, a gente vai fazer uma pequena revisãozinha dos pontos mais importantes dos Futures, right? Então, vamos seguir. O Immediate Future, diferentemente do outro, e é diferentemente apenas no nome e em alguns detalhes, vocês vão perceber também que eles são bem semelhantes, tá? Então, qual é a diferença? Veremos no final dessa aula. Vai ter diferença, assim como eu prometi que teria, tá? Então, immediate future, futuro imediato. Nós usamos o be going to, e be going to, vocês vão ver que esse be é o verbo to be, tá? O verbo to be não pense em toda aquela estrutura, só o is, am e are, right? Então, we use be going to talk about future plans and intentions. Significa que a gente usa o going to para falar de planos futuros. Olha, planos e intenções, tá? O will, ele é muito mais despojado. O will não se trata de planos, não se trata de intenções, mas de previsões, right? Então, usualmente a decisão a respeito do plano futuro já foi feita. Por exemplo, quando você compra um pacote de viagens e você diz que vai viajar. Esse vai viajar, você vai utilizar o be going to, porque é um plano que já foi criado. Você comprou suas passagens. E agora que você comprou, você não vai viajar, você vai viajar. Você pode adiar, mas cancelar ele é o último recurso, right? Então, isso é um plano futuro, né? Você vai viajar, você se planeja para viajar. Você se planeja para ir visitar seus pais no final de semana, se você não mora com eles, ou visitar seus avós no final de semana. Então, tudo que envolve um plano para o futuro, você vai utilizar o be going to. Por exemplo, olha aí a primeira sentença. Anna is going to open her own business next year. Né? Ana, ela vai abrir o seu próprio negócio no ano que vem. Significa que em determinado momento aqui do passado ou do presente, Ana decidiu que no próximo ano ela vai ter condições de abrir o seu próprio negócio, tá? Isso é um plano futuro e por conta disso a gente usa o going to. Próxima sentença. She's going to be a professional dancer when she grows up, tá? Ela vai ser uma dançarina profissional quando crescer. She's going to, porque você sabe, isso aqui está abreviado a with, right? Então, she's going to. Também pode ser gonna. Já ouviram isso aqui, não já? Então, o gonna é o going to. Eu não vou explicar o porquê que entra o gonna. Se a gente tivesse numa aula mais presencial, com certeza eu faria isso. Mas existem certas técnicas que não nos interessam agora, ok? Então, gonna é o mesmo que going to. Então, o problema dele é que ele é muito informal, então você vai utilizar esse com seus amigos. Porque eu acredito que a maioria que está aprendendo inglês vai acabar utilizando realmente, né? Mas, enfim.
Nós também utilizamos o be going to para fazer essa previsão de que algo que nós sabemos, né, que algo vai acontecer, né? A gente tem quase certeza de que vai acontecer, nós temos evidência. Aqui a palavra-chave no que diz respeito ao be going to, quando se trata de previsões. Nós temos evidência de que algo vai acontecer. Como isso, então? Prof, por exemplo, it's going to snow again soon, né? Em breve vai nevar mais uma vez. E agora que eu tô querendo explicar, eu acho que essa não foi uma boa ideia porque eu não sei quais são os indícios de que vai nevar, por exemplo. Mas se aqui fosse rain, que significa chuva, it's going to rain again soon, isso significa que eu tenho uma evidência. Eu olhei pro céu e eu vi as nuvens estão carregadas, não tem um negocinho azul no céu para indicar que as nuvens estão passando, então tá tudo muito preto e cinza. Então, essa é a minha evidência e eu posso dizer com absoluta certeza de que vai chover. E vai chover forte, mais uma vez. Entendeu? Essa é a evidência. Então, baseado em que você acha que isso vai acontecer? Então, eu tenho algo que comprova o tempo inteiro, que me dá a certeza dessa minha previsão. O que não é muito bem com o will. O will a gente só diz, sabe? É um da boca pra fora. Right? E look out. Look out. He's gonna break that glass. Né? Cuidado. Look out, watch out. É o mesmo sentido de cuidado, seja mais cuidadoso, etc. Tá? Pra chamar a atenção de alguém. He's gonna break that glass. Ele vai quebrar aquele vidro. Qual é a minha evidência? Eu estou vendo provavelmente uma criança que está mexendo com um copo, por exemplo, e ele não tem... uma criança, gente. Então, eu digo que ele vai quebrar aquele vidro. Tenha cuidado, pega aquele vidro na mão dele. Entendeu? Minha evidência. Alright. Nós também utilizamos o be going to para dar comandos. Ou demonstrar que algo é obrigatório. Comandos, professora, mas comandos não eram imperativo também. Então, veja só como a gente dá o comando com o going to. Entendi. Aqui é uma situação, é um pai falando para uma criança, para o seu filho. You're going to pick up all those toys right now. This room is a mess. Pode ser uma criança, pode ser uma adolescente também, pode ser um jovem adulto também, com certeza, né? Você vai pegar todos esses brinquedos agora mesmo. Esse quarto é uma bagunça. Estou usando going to, estou utilizando, mas estou dando um comando? Sim, estou dando um comando. Mas ele não vai fazer isso agora, ele vai fazer daqui a pouquinho, tá? Então, going to. Estou dando um jogo com esse dedão, né? Ok, então, esse é o going to. Vamos só dar uma volta. A gente usa o going to para dar comandos, tá? Nesse caso de falar uma pessoa, you're going to call her right now. Por exemplo, né? Você vai ligar para ela agora mesmo, tá? Eu tô dando um comando, mas tô utilizando o going to, tá? Porque vai ficar aí nessa questão, é um comando, é uma ordem. Eu não tô usando o imperativo, estou usando o going to, mas isso não descaracteriza que eu tô fazendo aquilo, que eu estou obrigando alguém a fazer algo, tá? Por isso aqui, obrigatório. Right. Antes disso, a gente tinha visto que o going to também é utilizado para fazer as previsões. Só que essa previsão ela é baseada em evidências. Eu não tiro ela. Tá? Então eu não vou tirar ele da minha cartola nem nada desse tipo. É uma previsão baseada em evidência. Lembre disso com going to. Por exemplo, aí quando eu digo que vai chover mais uma vez ou que vai nevar. Mas eu não sei reconhecer sinais. E de uma criança que vai quebrar um vidro. É óbvio que ela vai quebrar, ela vai derrubar em algum momento. Tá? Então, essa é a evidência. E usamos para fazer planos futuros. Planos vem de planejamento. Isso significa que eu planejei uma ação e por conta desse planejamento eu vou utilizar o going to para me referir a essa ação futura. Alright? E a intenção, claro, eu tenho uma super intenção de fazer aquilo, então eu uso going to. Principalmente se for algo imediato, né? I'm going to call her right now.
eu tenho usado essa mesma sentença para falar uma ordem, mas ela também significa uma ação que é uma, e apontar, uma ação de intenção que eu tenho de ligar para ela, né? Por exemplo, a minha amiga, que eu vou ligar para ela, I'm going to call her right now, tá? E é isto. Com going to, viu? É bem simples, na verdade. Assim, não é tão simples, talvez, eu reconheço, na hora de você tentar desmistificar o que é um e o que é outro, né? Fazer esse contraste entre eles. Mas ele é bem curto, é só uma questão de parar para entender mesmo como é que funciona esses dois tempos. Os dois tempos não, né? Me poupe, é um só. Pois é, mas aí agora, eu vou utilizar o will ou vou utilizar o be going to? Eu trouxe algumas sentenças que possam ser que clareiem isso para vocês, tá? Então vamos ver aqui. Como eu tinha dito, o will, ele vai ser frequentemente utilizado da mesma forma que você vai usar o be going to. Sim, frequentemente. E é por isso que a gente se bate tanto. Eu também me bato, gente. O will, ele é utilizado quando nós estamos falando sobre algo com absoluta certeza. Veja bem. I think they will win the game. Eu acho que eles vão ganhar o jogo. Peraí. Só mais essa vez, tá? I think they will win the game. Eu acho que eles vão ganhar o jogo. Professora, isso não poderia ser baseado em evidência, né? Eles estão assistindo o jogo. O placar tá, sei lá, 2-1. Eles vão ganhar o jogo. Então, isso não é baseado em evidência? Afinal, eles estão na frente. Mas só se vocês nunca assistiram um jogo de que alguém empata no último minuto, por exemplo. Eu vou falar isso, depende do jogo, né? Por exemplo, se for basquete, que aí os números são bastante altos do que qualquer outro tipo de jogo, né? Mas, por exemplo, é porque eu tô tentando prever quando é que vai acontecer um barulho, mas enfim. Quando eu tenho absoluta certeza de alguma coisa, eu utilizo o will ao invés de going to, tá? Às vezes pode ser que você utilize o going to, principalmente na língua falada, né? O spoken English, pode ser. Mas gramaticalmente correto, tá? Gramaticalmente correto seria com o will. Apesar de haver aí, se a gente fizer toda uma análise do contexto, que há sim algum tipo de evidência. Só que, nesse caso, esse will eu vou utilizar em situações um pouco mais abstratas do que com going to, né? Por exemplo, o going to eu vejo uma evidência logo aqui, por exemplo, ela é física e etc. Enquanto que o will, essa previsão, ela é um pouco mais ali no abstrato das coisas. Deu pra entender? Se não der, eu vou ter uma revisão ainda, tá? Só me deixem saber se vocês não entenderam ou não. Por exemplo, também, I'm thirsty. Eu estou com sede. I'll buy a drink. Eu vou comprar uma bebida. Tá? Eu tenho absoluta certeza que eu vou comprar uma bebida porque eu estou morrendo de sede. Essa é uma evidência. A sede é uma evidência. Pode ser que seja. Mas ainda assim, o ideal é que você utilize o will por conta dessa certeza absoluta. Tá? Viu como eles é bem sutil a diferença entre um e outro? Me desculpa. Então, o be going to, ele já é utilizado quando nós queremos enfatizar a nossa decisão ou a evidência dessa decisão no presente momento, tá? Eu uso para enfatizar minha decisão, né? I'm going to call you tomorrow morning. Ou a evidência, como eu tinha dito, da chuva. Mas vamos dar uma olhada nessas duas sentenças. My stomach hurts a lot. I guess I'm gonna throw up. Né? Meu estômago dói muito, eu acho que eu vou vomitar. Tá? Então, é enfatizar a evidência. Tá? A evidência é que o meu estômago tá doendo. Vê aqui que ele é uma coisa mais física. Enquanto que I'm going to the beach next weekend with my friends. Isso eu estou enfatizando a minha decisão em ir, tá?
tá? Que é esse planejamento, tá? A ênfase, na verdade, se trata disso. É quando eu deixo bem claro de que, da minha decisão de um evento futuro. I'm going to the beach next weekend with my friends. Saudades. Anyways, will, ele também é frequentemente utilizado quando a gente decide o que fazer naquele momento da fala. Por exemplo, olha só esse diálogo. Tá? Enquanto que o be going to é utilizado quando a gente já decidiu o que vai fazer. Então, eu tinha falado antes que o be going to nós utilizamos quando temos um planejamento. E o will, ele é uma decisão ali naquele momento. Por exemplo, você acabou de saber de alguma coisa, você fala que você vai fazer algo a respeito daquilo. Você utiliza o will, tá? Veja bem agora, então, com essa sentença. I'm going to the supermarket. See ya. E aí a pessoa fala, no, wait, I'll go with you. Então, eu tô avisando que eu vou no supermercado. O que envolve uma decisão anterior, né? Por exemplo, eu sempre vou aos supermercados às sextas. Então, eu digo que eu estou indo no supermercado porque ela já vem de uma decisão anterior. Então, I'm going to the supermarket. See ya. E essa pessoa que tá comigo, no, wait, I'll go with you. Né? Ela não tinha nem intenção nenhuma de ir ao supermercado. Mas naquele momento em que eu falei que eu ia, ela decidiu que ia me acompanhar. E por conta disso, ela utiliza will. Enquanto que eu uso going to. Percebem agora? Tá? Então, é só vocês focarem aqui. Tentem assimilar isso. Going to, decisão passada. Eu me planejo para aquele negócio. Não precisa ser um planejamento super elaborado, não. Como uma viagem, por exemplo, tá? Possa ser que você tenha dito, olha, se você for meticulosa nas suas coisas, né? Você diz, dia tal eu vou, sei lá, vou no shopping, que eu tenho que fazer isso, eu só faço isso no shopping. Então, going to você usa quando você vai falar dessa sua ida para lá. Enquanto que o will você vai utilizar quando você decide ali na hora, né? Você tá, por exemplo, no ônibus ou passando de carro. Você está no ônibus ou passando de carro para aquele lugar e você diz I'll go to the shopping. Entendeu? Com relação ao outro, com relação às evidências, lembrem-se, going to é uma evidência mais física. Você realmente vê, tá? Essa evidência. Enquanto que will, você fala com uma certeza, mas essa evidência ela tá mais no abstrato, no entendimento das coisas. Exercitem que vocês vão se sair bem. A melhor forma de aprender é utilizando as collocations e eu vou usar isso na revisão, tá? Então, vamos ver a atividade que vocês vão fazer, vamos. Alright, then... Aqui é a atividade. 5 questõezinhas básicas. Depois vocês vão dar uma olhada no módulo. Inclusive, eu vou dar uma olhada com vocês também. Vocês vão completar esses diálogos, 8 diálogos, com will ou going to mais infinitivo, tá? Por isso que aqui estão todos os verbos que vocês vão utilizar entre parênteses. Ops. Right? Ai, meu Deus. Sorry. Então, é isso. Ok? Então, vocês vão colocar aqui. I've decided. I will look for a new job. Tá? Vocês deem uma olhada aí como é que vai ficar. Tá bom? Então, vocês vão ver qual é o que melhor se encaixa aqui nesses espaços. Right? Depois, na segunda questão, nós já estamos falando sobre previsões. E aí, você vai fazer as previsões, como eu ia dizendo, né? Vocês vão fazer as previsões de o que vocês acham que vai acontecer no futuro. E aí vocês vão ler as previsões a respeito do próximo ano. Daqui, próximo ano, próximo mês, próximo dia. E vai marcá-los com as figuras abaixo, tá? Então nós temos aqui 6 figurinhas e vocês vão marcar de A a F. Qual é que se encaixa ali. Bem simples. Na terceira questão, vocês vão completar a respeito das próprias previsões sobre 2050, utilizando will ou want. Leiam e completem.
tá? Os verbos estão aqui entre parênteses. Também irão analisar essas sentenças abaixo e qual é aqui abaixo e qual é a opção que completa melhor essas sentenças. Will ou going to? E aí veja que eu tenho will, barrinha, going to, veja qual é melhor. Se você estiver fazendo por aqui, basta mudar a cor, colocar um negrito que eu vou entender. E se estiver fazendo na folhinha, obviamente, é só cortar ou circular o que você quer. E a última questão é um self-study. E esse self-study se baseia em que vocês vão escrever aqui abaixo. É para escrever a respeito de seus planos e intenções para a próxima semana. Não me importa se vocês... no sentido de que eu não estou interessada em que seja verídico. Só quero que vocês exercitem o will e o going to, ok? Então... escrevam abaixo utilizando as formas que vocês acabaram de aprender. E com isso eu encerro aqui o immediate future como going to. Esse é o handout que vai estar lá para vocês, tá bom? Então, agora eu vou fazer a correção do will aqui mesmo. Só vou trocar de página, então me aguarde e vejam se vocês fizeram tudo certinho ou não. Se atentem à correção, tá bom? Então, vamos lá. Ok, primeiro vocês tinham que ler o fragmento abaixo e responder os exercícios. Os fragmentos eram: So will my page be colored that I write? Being me, it will not be white, but it will be a part of you, instructor. Tá falando, então, a minha página, ela vai ser... colorida, né? Então, sendo eu, tá? Ela não vai ser branca, mas será uma parte de você. Ah, porque ela quer que seja colorido, qualquer que seja aí a situação por trás desse fragmento. Ainda assim, vocês deveriam escolher o item correto para completar a sentença abaixo, que é: In the fragment, we use will to. No fragmento, a gente usa will para expressar opiniões e esperanças a respeito do futuro ou fazer ofertas e solicitações a respeito do futuro. Obviamente que eu estou fazendo para expressar minha opinião e esperanças. Right? É a opinião dela, né? Ela tá falando que, sendo ela quem ela é, a página não vai ser branca, tá? Will not be. But it will, mas será uma parte de você, instrutor. Então, é a opinião dela, tá? Complete as sentences with before or after. Então, nas sentenças afirmativas a respeito do futuro, nós utilizamos o will before the main verb. Nós utilizamos o will antes do verbo principal. Nas sentenças negativas a respeito do futuro, e era só vocês olharem lá, we use not after will and before the main verb. Né? Nós utilizamos o não, o not, depois de will, né? Porque é will, not, e before, antes do verbo principal. Will not something. Will not know, will not do, will not speak, will not talk. Nas sentenças interrogativas a respeito do futuro, nós utilizamos will before antes do sujeito, the subject, né? Will you talk to me? Will you bring it to me? Will you something? Em seguida, leia o comic strip, né, a tirinha abaixo, e marque as questões e respostas. Como no exemplo abaixo, eu botei como um exemplo, mas não botei exemplo, né? Mas espero que vocês tenham acertado, porque eu expliquei direitinho como é que era pra fazer. Era pra assinar lá o A, B, C, D, E, com os numerais. Então, 2 eu coloquei aqui, 2 são respostas extras, então não se encaixarem nessas perguntas. Afinal, eu tenho 5 aqui e 7 aqui. 2 são extras. Então, why is Calvin still in bed? But first,
Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tirinha. I don't think I'll go to school today. Né? Calvin tá aqui na cama, a mamãe veio acordar e ele tá simplesmente dizendo que não vai estudar. I don't think I'll go to school today. Eu não acho que eu vou pra escola hoje. E a mãe fala na segunda tirinha, já escolhendo aqui uma roupinha, I think I will. Mas ele fala, I think I won't. Mas acaba que ele tá indo, porque aqui tá o ônibus escolar e ele tá com a mochilinha. E ele fala, rats. Então, rats é ratos, mas significa só uma expressão pra dizer que você tá com raiva. Então, why is Calvin still in bed? E a opção certa é 6. Because he doesn't want to go to school. Porque ele não quer ir para a escola. E ele foi bem claro dizendo que ele não quer ir. Tá? How does Kevin feel when he says rats? O que é que ele sente quando ele diz rats? Ele está com raiva. What is the function? Qual é a função de will nesse quadrinho? Se referir para uma decisão espontânea feita no momento da fala a respeito do futuro. Não pense muito a respeito disso, de que ele pensou ontem de noite. Não, nós utilizamos o will, vocês viram, vocês estão revendo agora com o going to, que utilizamos o will para momento da fala. Planejamento já usa o going to, e ele não usou o going to aí, ele é nativo. Pronto. É um raciocínio lógico. What is the contracted form of I will? Qual é a forma contraída do I will? I'll, que é o quinto. E a forma contraída de will not é won't. 4. Ok? Tudo bem pra vocês? Espero que sim, gente. Facinho, né? Mas se não foi fácil, é só me falar. Então, vocês tinham que ler esse poema e fazer os outros 3 exercícios. Então, temos aqui I Too Sing America, by Langston Hughes. I Too Sing America, I am the darker brother. They send me to eat in the kitchen when company comes, but I laugh and eat well and grow strong. Tomorrow, I'll be at the table when company comes. Nobody dare say to me, eat in the kitchen then. Besides, they'll see how beautiful I am and be ashamed. I too am America. Basicamente, o que ele está falando aqui? Que ele é o irmão mais escuro, né? Darker, mais escuro, querendo significar que ele é preto. E eles me mandaram comer na cozinha quando alguma companhia veio. Companhia quando pessoas, né? Quando as visitas chegaram. Mas eu ri e comi bem e cresci mais forte. E amanhã eu estarei na mesa quando essas visitas chegarem, né? E ninguém vai ousar falar pra mim, pra ele, vá comer na cozinha. Além do mais, eles vão ver o quão bonito ele é e ficarão envergonhados, porque ele também é americano, tá? Então, qual é o tema principal desse poema? Tá falando de racismo, tá falando de uma luta também, né? Ele tem um tom bastante esperançoso a respeito do futuro. Vamos ignorar o fato que isso é 1920 e nós teve, inclusive, um movimento Black Lives Matter, again, dias atrás. Então, esperanças. E aí, esse é o tema principal. Racismo é o que... Gente do céu. Racismo é o principal, mas se você viu nuances de alguma outra coisa, me deixe saber. Então, escolha corretas a respeito do poema e as opções corretas eram A e B, né? O poema é sobre um futuro mais esperançoso e o poema contém a linguagem do dia a dia. Veja que a linguagem é muito fácil. Mas ele não deixa de ter contrações, tá? Tem muitas contrações. Nobody, they'll, etc. E o poema contém rima. Não contém rima. Isso tá bem fácil. E qual é a função de will no poema? É para falar a respeito de opiniões e esperanças a respeito do futuro. Bem simples, right? Bom, é isso.
Nós nos vemos na semana que vem com o resumo, a revisão a respeito do future. Right? Ah, tá, claro. Deixa eu só pegar aqui o modo. Bem, o E7 com relação ao immediate future, ele começa na página 7. E aí vocês só vão fazer a prática 3 e a prática 4. Tá? Tá, claro. Obviamente vocês vão ter que fazer a 9 e 10 também, ok? Com further activities e os challenges. Sim. Tá bom? Facinho, ok? Então dê uma olhada nisso e nós nos vemos na próxima aula. Um grande beijo e tchau, tchau.